A noite oficial dos discos voadores ocorreu entre a noite de 19 e a madrugada de 20 de maio de 1986 e é considerada o episódio ufológico mais importante da história do Brasil, não apenas pela quantidade de relatos, mas sobretudo pelo fato de ter sido acompanhada oficialmente por radares civis e militares, por pilotos da aviação comercial e por caças da Força Aérea Brasileira. Naquela noite, por volta das 20 horas, controladores de voo em São José dos Campos, Brasília e Rio de Janeiro começaram a registrar em seus radares alvos aéreos desconhecidos que não apresentavam plano de voo nem respondiam a transponder. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, de avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse apagado. 21h14, o controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15, o controle radar de São Paulo informa ao Centro de Tráfego Aéreo em Brasília. 21h20, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23h17, mais um Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Esses objetos realizavam manobras incompatíveis com qualquer aeronave conhecida à época, alternando velocidades de forma abrupta, parando no ar, subindo e descendo verticalmente e, em alguns momentos, deslocando-se a velocidades estimadas superiores às de aviões supersônicos. 23h36, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. Na verdade, esta semana no Brasil foi muito rica no aparecimento dos objetos voadores não identificados. E não foram só os oficiais da Força Aérea que viram, não. Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio. Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. Pouco depois das primeiras detecções, pilotos de voos comerciais das companhias VASP e Transbrasil passaram a relatar avistamentos visuais de objetos luminosos, descritos como pontos intensos de luz branca, alaranjada ou avermelhada, que se deslocavam de maneira errática e, em alguns casos,
pareciam acompanhar as aeronaves. Esses relatos visuais reforçaram a conclusão de que não se tratava de falhas de radar ou fenômenos atmosféricos comuns, já que havia correspondência entre o que era visto no céu e o que era registrado nos equipamentos de controle de tráfego aéreo. São três luzes. Mas parecem estrelas, mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Hoje inteiro. Aí movimento, né? Rapaz, eu não sei. Pra mim, olha, aqui tá parecendo estrela, mas só que muda de cor bonita, rapaz. Tá vermelho, amarelo, branco, tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns craques por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só dos pontos brancos afastados mais baixos. Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem dois altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, do outro baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. Os pilotos envolvidos eram oficiais experientes e treinados para missões de interceptação. Durante as tentativas de aproximação, os objetos apresentaram comportamentos ainda mais incomuns. Em diversas ocasiões, simplesmente desapareciam dos radares quando os caças se aproximavam e reapareciam em outro ponto do espaço aéreo. Em outras, mantinham distância constante das aeronaves militares, acompanhando suas manobras como se antecipassem cada movimento. Houve relatos de pilotos afirmando que os objetos chegavam a cercar suas aeronaves, sem emitir qualquer tipo de som perceptível ou sinal identificável. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o OVNI. Positivo. Ele tá perseguindo o troço. Tá perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. Controle. Tá vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. Eu tenho contato. Confirma? Foi em contato. Prossiga nesse contato, caçador. 7. Caçador passou na roda. 7. Estátua. Foi, tem Judite agora. 7. Judite significa que o alvo está no radar, ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. A distância está aumentando de novo aqui. 7. Aumentando rápido. Comportamento muito estranho, ok? O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. 15 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4 mil quilômetros por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu: os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório: os fenômenos são sólidos e refletem inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Coisa inexplicável do nosso ponto de vista tecnológico à época e mesmo ainda hoje. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Após horas de acompanhamento, já na madrugada do dia 20 de maio, os alvos começaram a desaparecer gradualmente dos radares, encerrando o episódio sem qualquer identificação conclusiva.
O caso ganhou ainda mais relevância alguns dias depois, quando, em uma coletiva de imprensa no Ministério da Aeronáutica, autoridades da FAB confirmaram oficialmente a ocorrência do fenômeno. O então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Moreira Lima, declarou publicamente que os objetos apresentaram comportamento inteligente e que, à luz dos dados disponíveis, não era possível classificá-los como fenômenos meteorológicos, aeronaves convencionais ou simples enganos de interpretação. Desde então, a noite oficial dos discos voadores permanece como um dos raros casos em que um governo reconheceu formalmente a presença de objetos aéreos não identificados em seu espaço aéreo, tornando-se um marco na ufologia brasileira e internacional.